Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre a cirurgia plástica e também sobre os aspectos psicológicos por trás da cirurgia plástica. Necessidade ou exagero? Será que tem gente que vicia nessa busca pela perfeição? E o que é a beleza? Qual o conceito de beleza? A gente vai entender tudo no programa de hoje. Aproveite e participe. Hoje quem esclarece tudo para nós é o Dr. Carlos Baltzer, cirurgião plástico, e também doutora Triana Portal, psicóloga clínica. Ambos me acompanham no programa de hoje. Aproveite e participe. Nós já estamos no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. Consulta ao Doutor já está no ar. Cirurgia plástica, necessidade ou exagero? Algumas pessoas, será que tem uma busca incessante pela perfeição? Será que um exagero na cirurgia plástica tem a ver com a tão falada hoje autoestima? A gente vai entender no programa de hoje. Aproveite, participe, ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. Eu tô te esperando nas nossas redes sociais. Vai lá no meu Instagram, @Denise Luque. Na última foto você pode sempre deixar o seu comentário sobre o programa que você está assistindo. Escreva, faça sua pergunta nas mensagens particulares também. Isso funciona muito bem para você que não quer ser identificado, não tem problema. E você consegue assistir a todo o nosso conteúdo pelo canal Hit TV no YouTube. É tão fácil, olha só. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Me acompanham no programa de hoje, doutora Triana Portal, psicóloga clínica, vai nos ajudar a entender os aspectos psicológicos por trás das cirurgias plásticas. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite mais uma vez. Gosto muito de estar aqui sempre, você sabe disso. A gente também adora. E nessa pauta dupla hoje, também nos acompanha o doutor Carlos Baltzer, cirurgião plástico. Seu dia a dia é encontrar pessoas que desejam, estão bem, querem ficar melhores ainda, né? Boa tarde, boa tarde, Denise. Obrigado mais uma vez pelo convite. É um prazer estar consigo e com a doutora Triana também. Muito obrigado. Esse encontro aqui é maravilhoso, né? A gente já tinha proposto essa pauta no último encontro nosso aqui, a gente conversou sobre isso. Achou que valia super a pena falar sobre o tema. A gente está numa época bem propícia também, né, doutor? Porque muita gente entra de férias, muitas pessoas se planejam para fazer a cirurgia plástica na época das férias, mas algumas tiram férias e querem correr para o médico fazer tudo dentro de 20, 30 dias, às vezes menos, até menos dias. Vamos começar então falando um pouquinho do que é o planejamento da cirurgia e como é que é a sua abordagem, porque eu sei que, lógico, se você achar necessidade, achar que é preciso, você vai indicar o seu paciente para a colega psicóloga, eu entendo isso, mas você também precisa sentir quem é esse paciente que te busca, em que momento ele vive, mesmo sem ser psicólogo, né? Sim, é verdade. O que é importante muitas vezes numa cirurgia plástica é o que eu sempre digo, um planejamento do antes, durante e depois. Então, veja, você tem que passar por uma consulta. Nessa consulta você realiza uma anamnese e que você tem vários preceitos, não só físicos, mas também como psicológicos. O que é importante, nessa conversa, nessa conversação, você acaba sentindo o teu paciente. Então, eu sempre digo que a cirurgia plástica é uma mão de duas vias, em que você tem que conhecer o teu paciente e o paciente também conhecer você. Então, nisso, existem algumas nuances psicológicas, algumas perguntas no qual o cirurgião plástico é formado para ver se o paciente realmente está preparado para fazer uma cirurgia plástica. Então, eu sempre digo, é um merecimento duplo, do médico ter o paciente e do paciente também merecer a plástica. Nesse instante, se ele tiver algum viés, algum problema, até mesmo uma coisa emocional, por mínima que seja, eu acredito que a colega psicóloga tem que ser chamada assim urgente para poder nos ajudar, muitas vezes, a tratar esse problema e depois fazer a cirurgia. Doutora Triana, hoje muitas pessoas fazem cirurgias plásticas, é muito digno se querer ficar melhor, né? Então você está bem, você quer ficar melhor, alguns aspectos
enfim, a pessoa acha que vou fazer uma cirurgia aqui, pode melhorar, né? Em várias situações da vida, tem gente que faz muito cedo, tem gente que faz depois dos filhos, enfim. Isso é ok. O que você encontra hoje no consultório? Pessoas que não estão satisfeitas, que às vezes não é uma coisa do corpo, mas é mais difícil de acessar, de repente, aquilo que não é externo, né? Aí a pessoa quer mudar alguma coisa, então ela muda algo que vai ficar nas mãos, de repente, do cirurgião plástico. Como é isso? As pessoas estão felizes com elas mesmas? Elas estão prontas para fazer cirurgias plásticas se elas acharem que precisam? Olha, aí você foi falando, eu fui pensando em várias coisas, né? Então, tem pessoas que projetam a felicidade na aparência externa, né? E são pessoas que nunca ficarão satisfeitas. O ideal é que a gente tenha uma autoestima de base boa e que a gente possa melhorar aspectos que incomodam. Acho que todo mundo tem alguma coisa que não vê bem em si. E com o passar do tempo vão surgindo outras coisas, né? Então, uma mulher tem um filho, o corpo muda um pouquinho. Com a chegada da idade também, as pessoas tendem a querer retardar um pouquinho esse envelhecimento. Tá? E ali, o paciente, assim, são vários. Tem pessoas que não têm condições realmente de fazer uma cirurgia, porque são pessoas que não têm como lidar até com pós-operatório, com dor, com cicatriz, que isso tudo, o bom médico, né, o bom cirurgião, ele sempre orienta nesse sentido, mas a pessoa às vezes está tão apressada em operar que ela não presta atenção naquilo. Ou então ela supõe, por falta de conhecimento, que ela vai dar conta daquilo e depois a gente vê problema depois da cirurgia. Ou a pessoa não cuida direito vamos dizer, dos cuidados que tem que ter, né? Dependendo da cirurgia que for. Outras pessoas, por exemplo, a gente fala agora, né? Me veio criança. Todo mundo critica e banaliza a questão de operar uma criança. Mas eu não sei se eu estou errado, o doutor pode me corrigir, assim, uma otoplastia para uma criança, acho que até convênio paga. Por quê? Porque se você não corrige aquilo, pode trazer prejuízo emocional para a pessoa para o resto da vida por conta de bullying, não é? Bem colocado, Adriana, bem colocado. Uma das primeiras cirurgias que a criança faz é a correção da orelha de abano, se tiver, né? Então, assim... Desculpa. Não. Quando a gente fala de um grupo, seja de adolescentes ou de crianças ou até de pessoas que são mais vaidosas, né, a gente tem que pensar no equilíbrio e na motivação da cirurgia. O que motiva a cirurgia? Então, uma criança fazer uma orelha de abano é uma bobagem? É uma coisa puramente estética? Não. Não, existe uma questão muito maior por trás e que pode depois minar essa autoestima por toda a vida, se você leva muito tempo para corrigir. Um adolescente, ele pode ficar muito embotado, por exemplo, se ele tiver alguma característica muito desproporcional no seu rosto ou mesmo no corpo, né? Seja mamas muito grandes, não pode praticar um esporte, ou muito pequenas, que aí não consegue usar certas roupas, ou mesmo a orelha de abano. Então, essas questões, elas não trazem um prejuízo funcional para a pessoa, mas é um prejuízo social, é um prejuízo emocional. Então, são casos importantes em que a cirurgia plástica é quase que necessária. E a gente está falando ainda de estética, não da parte reparadora, mas da parte estética, mas são casos que são necessários. Eu acho que a doutora Triano colocou uma coisa importantíssima, que é onde a plástica entra junto com a psicologia, que nós seres humanos a gente quer estar inserido em algum lugar, em um grupo. E é interessante você ver que em diferentes partes do mundo você tem diferentes indicações. Mas essa faixa etária que ela colocou muito importante da orelha de abano, em que a criança com 5, 7 anos já está na idade escolar e que eventualmente você vê ela, às vezes com uma característica mais embutida, como você bem colocou, a criança mais tímida, por causa de uma orelha maior. E é muito comum esse bullying, às vezes o que acontece, às vezes brincadeira, não é por mal, entendeu? Em que as crianças fazem uma com as outras e ele se sente fora desse grupo, entendeu? Que é um caso real, verídico, que eu tive numa paciente, filho de uma paciente, em que eventualmente ela havia operado, e um menino de 7 anos chegou para mim, assim, diretamente, assertivamente, perguntou: tio, homem faz cirurgia plástica?
falei, faz. A mãe ficou assustada, falando, calma, tem um espelho grande assim. Eu falei, ele me levou no espelho, fez questão de levar e mostrou a orelha. Ó, tio, dá pra corrigir isso? E eu, sentindo ele, eu apertei, falei, não, você quer que eu grude? Ele falou, não, tio, você não tá entendendo, só quero que você ajuste isso aqui. Então, ele com 7 anos de idade conseguiu colocar muito bem a necessidade dele. Sim. Então, a mãe acabou chorando, obviamente, ficou emocionada, mas eu quis mostrar para ela que ele já com 7 anos já tinha uma maturidade suficiente para poder entender o que ele queria. Então, o que acontece? Acho que o paciente, ele tem que estar inserido nesse contexto. Você falou um outro exemplo importante sobre uma mama grande. Imagine já uma adolescente com 15, 17 anos, que ela tem que se trocar na frente das amigas. Então, tudo isso é importante na plástica. O que eu sempre digo é que tem que haver um equilíbrio. A gente sempre conversa muito sobre equilíbrio e a doutora Treino está aqui para também te comprovar. Então, saúde é bem-estar físico, psíquico e social. Ninguém consegue fazer tudo. Então, longe do cirurgião plástico querer abraçar tudo, ele precisa de bons colegas, bons profissionais ao seu lado para poder ajudar exatamente no paciente. O paciente é o foco de todos nós, né? Ele tem que estar bem. E aquilo que a gente sempre conversa é que menos é mais, né? Indicar sempre menos para que você tenha mais resultado, um resultado mais bacana, mais assertivo para o paciente estar feliz. E eu acredito, já voltando a você, Treino, assim, qualquer viés que eu sinto hoje, é que eu também não posso falar quantos anos a gente também já a gente é médico, mas o que acontece eu noto que se um paciente está muito ansioso ou muito apático, que seria exatamente o inverso da régua, ele não está sintonizado com a plástica. Ele tem alguma outra coisa aí. E aí que você precisa desses amigos e desses colegas profissionais. E veja bem, não tem garantia de resultado, né? Você tá bem, a ideia é ficar melhor, mas nenhum médico garante nenhum resultado. Não tem como garantir resultado estético. E aí é um grande problema, porque se ele não está satisfeito com ele, a chance dele não se satisfazer com o teu bom trabalho é muito grande. Eu vejo, às vezes, pode ser errado dizer isso, mas às vezes eu vejo como uma aposta. Ele pega todas as fichas e aposta naquilo. E a vida, às vezes, é muito mais que isso, né? É uma somatória de coisas em que você tem que ter fatores positivos e negativos e viver com isso, né? A vida, infelizmente, não é só azul, também não é só rosa, né? Então a gente tem que sempre trabalhar com isso. É muito importante. Já quero abordar uma questão aqui das cirurgias. Depois da cirurgia bariátrica, a pessoa precisa fazer várias outras cirurgias, muitas vezes, né? Já a gente aborda essa questão, porque tem uma questão psicológica envolvida muito grande depois de uma cirurgia bariátrica, mudança de aparência, mudança de tudo. Já a gente aborda essa questão aí, porque às vezes a pessoa fez a cirurgia bariátrica e ela não está se enxergando no resultado final ainda, porque tem muita sobra de pele, né? Já a gente conta que eu acredito que seja a etapa final ali do paciente bariátrico. Já a gente aborda isso. O que é beleza, doutor? Fala pra gente o conceito de beleza. A gente já teve um papo assim aqui no consultório do doutor, achei bem legal. Então, conceito de beleza, por mais que você, como eu falei, você tem diferentes sociedades, exatamente isso, na realidade são 3 ditames, são 3 coisas importantíssimas, que é o conjunto de harmonia, simetria e naturalidade. Então a beleza é exatamente isso, você tem alguns sinais de beleza que o nosso cérebro automaticamente ele compara as coisas. Mas você fala, Carlos, não compara, a gente compara. A gente compara que aquilo está maior, que está menor. E vamos pensar no rosto, na nossa face. Então você compara se o olho está muito grande em relação ao nariz, em relação ao queixo, entendeu? Isso a gente até conversou uma vez exatamente sobre codificações de face. Então beleza é isso. Beleza, na realidade, ela acaba sendo matemática. Leonardo da Vinci, há muito tempo atrás, ele já desenhava, ele já escaneava, vamos dizer dessa forma, lógico, não existia isso, escâner na época, exatamente os corpos humanos para tentar desenhar isso, entendeu? Então, ele é matemático, a boca na posição certa, ela é mais bonita, a boca com mais volume, nossa, parece aquela atriz de Hollywood. Queixo é importante, porque ele aparece muito bem na televisão, aparece muito bem em foto, entendeu? Então, isso, na realidade, acaba sendo alguns ditames. Lógico que existe a beleza oriental, a beleza ocidental e a mistura das duas, né? Mas o importante é exatamente você trabalhar com esses ângulos. Então, o plástico não é que ele fica restrito a isso, mas se ele tiver esse conhecimento, ele consegue talvez passar isso para o paciente ele tem uma gama maior de escolha, entendeu? Trabalhar em cima disso, que eu acho que é muito importante. As pessoas estão se sentindo bonitas? Olha, algumas não estão satisfeitas com muitas pessoas, não, eu digo que as pessoas estão cada vez mais vaidosas e buscando estar cada vez mais bonitas e mais, acho que a questão estética hoje em dia é muito mais valorizada do que já foi. A gente fala, conceito beleza é um conceito muito subjetivo, mas a gente tem um mainstream, uma coisa que todos gostam igual, vamos dizer assim. Então tem determinados tipos de beleza que todo mundo
muitas pessoas almejam ser parecidas ou iguais, ou seguir, ou ter algum aspecto que lembre, não é, doutor? Eu acho que existe um padrão, talvez esse padrão que ele diz, que é uma coisa assim mais harmoniosa, mais sem muita desproporção. E as pessoas estão cada vez mais, eu acho que porque hoje a gente tem mais acesso, né, e a mídia tem uma exploração muito maior, assim, de acesso a beleza, as pessoas estão mais preocupadas. O brasileiro também é um povo bastante, é um país tropical, a gente, né, fica com o corpo mais à mostra, a gente é um povo, vamos dizer, feliz, que é muito mais ligado também à estética, acho que mais que outros, né? A gente é o segundo país no mundo em cirurgia plástica, sim, não? Com certeza. O que eu vejo é uma coisa interessante, não sei se você tem notado isso no seu consultório, doutora, que as redes sociais fazem com que nós, seres humanos, de certa forma, a gente fique mais em evidência. Então você faz um selfie, você faz um post num lugar legal, isso acaba te colocando em evidência, você coloca o teu rosto em evidência. Você é jovem, mas não sei se você se lembra, antigamente a única forma de você tirar foto era uma câmera fotográfica, né? Então, o que é interessante, exatamente, você já revela, na realidade, você nem revela a foto, você já tira o seu selfie e você já tem exatamente isso. O que é interessante que eles notaram, isso foi feito uma pesquisa, mas assim, bem rapidamente, que o número de rinoplastias, que é cirurgias nasais, aumentou. A gente uma vez já conversou sobre isso. E esse aumento, acredito que se deve aos selfies. Porque o nariz está mais à mostra, o nariz está mais à mostra. Eu falo, acho que o único cara que faz um selfie fica bonito é o Justin Bieber. Que ele fica bonito quando ele faz um selfie de baixo para cima. Então você pode notar que existem algumas coisas que as pessoas fazem para ficar mais bonitas ou mais aceitáveis. Que você, as dicas, né, de selfie, você tira sempre de cima para baixo. Você vê que ângulo, você vê que as blogueiras famosas, elas sempre fazem um biquinho porque elas valorizam essa região. Isso é muito doido, entendeu? Porque valoriza a boca. Então você vê que elas mudam, o selfie fica mais bem feito, entendeu? O que acontece basicamente, isso em contrapartida, isso que eu queria perguntar para a doutora Triana, se você não nota que essas pessoas também começaram com exigências diferentes para você. Tipo, olha, como eu tenho que estar mais bonita, elas sofrem com isso. E aí são demandas a serem trabalhadas. Sim, elas sofrem com essa procura, né, de tentar chegar em um lugar que às vezes é complicado. O sofrimento é maior porque o ambiente, toda a sociedade te exige mais, né? Então, seja no trabalho, para arrumar um namorado, entre as amigas. Então, você tem que estar sempre bonito, né? A pessoa se sente, não na obrigação, mas ela quer participar, ela quer estar tão bem quanto os outros. Então, você é muito mais cobrado em relação à beleza, à estética e estar dentro do padrão. E aí, o que acontece hoje é algo que mudou, né, de décadas para cá. Antigamente você sabia quando uma pessoa tinha feito uma cirurgia plástica. Sim. Você olhava e você sabia. Seja uma prótese, colocação de silicone nas mamas, fosse uma cirurgia facial, não importa. A gente sabia. Hoje não. O que aconteceu na cirurgia plástica, doutor? Nosso conceito mudou. Mudou-se o conceito. Antigamente, quando você fazia uma plástica, era uma... você queria mostrar isso, entendeu? Então, o próprio médico, ele fazia parte desse momento. Então, você fazia um nariz, tinha que ser aquele nariz de plástica, aquele nariz com um ângulo mais arrebitado, aquilo que fazia realmente a diferença em relação às outras. Notou-se que não é mais isso que o ser humano procura hoje no século XXI. Ele procura algo que seja natural. Eu brinco com minhas pacientes, mas na realidade, do fundo do coração, eu prefiro que elas recebam elogio em relação ao cabelo do que um nariz feito. Que alguma coisa no seu rosto mudou, mas que as pessoas não consigam identificar isso. Essa confusão, entre aspas, de uma forma positiva, faz com que a região operada não chame tanto a atenção. Então ela ficou em harmonia em relação ao resto do rosto, por exemplo, ou até mesmo em relação ao corpo. Que a harmonia é exatamente aquilo que eu digo, o seu busto, outra vez em comparação em relação ao teu quadril, e essa proporção que é que nós procuramos. É óbvio que a vontade pessoal, ela é preponderante. Claro, sempre que existem mamas maiores ou mamas menores, por exemplo, mas a ideia do plástico é tentar colocar isso dentro de um padrão, para que a paciente não sofra psicologicamente no futuro, entendeu? Com isso, entendeu? E aí isso dentro de um equilíbrio, né? Para fazendo uma mudança muito drástica e depois a pessoa
possivelmente se arrependeu, não se encontrar dentro da nova, vamos dizer, da nova beleza ou da nova característica, porque isso acontece também, né? Como que é isso na área da psicologia? Porque ao mesmo tempo que a pessoa fez uma cirurgia plástica, ela quer ser notada melhor, acredito eu, né? A gente mudou, ficou melhor, tá mais bonito. Você quer que a pessoa note ao mesmo tempo. Quando ela não nota, significa que ficou muito melhor. Não sei, a pessoa muitas vezes ela pode não ficar satisfeita e aí entra naquele ciclo de querer, não ficou tão bom, né? Ou se alguém falou alguma coisa, a pessoa que tem uma personalidade mais frágil, ela é muito sugestionável. Então, ela acaba, assim, se o resultado é muito sutil, ela vai querer fazer de novo. Ou então, se ela fez um resultado que ficou muito diferente, aí ela vai querer voltar um pouco atrás. Então, essa pessoa já é uma pessoa que tem de base aí uma coisa a ser tratada, né, psicologicamente. E aí, quando ela entra para esse caminho de melhoria através do corpo, onde ela deposita a felicidade nisso, ou então a resolução de algum problema, aí começa a complicar um pouquinho, né? E acho que são esses casos em que o doutor acaba redirecionando o paciente, né? Porque é possível perceber aquele paciente que está muito apressado para mudar, seja por uma coisa, porque vai chegar as férias, eu quero ter um peito muito maior só para uma festa, que eu vou usar um vestido assim. Enfim, tô criando situações aqui, tá? Mas não é uma coisa pensada, uma coisa amadurecida, que realmente... Qual é a motivação dessa cirurgia, né? O namorado pediu, agora estou namorando uma pessoa que gosta... O marido, né? Que gosta de... sei lá, de peito pequeno. Então eu quero tirar minha prótese. Aí depois terminou o relacionamento, o outro gosta grande. Então a pessoa, não é uma motivação da pessoa para melhorar, para se sentir bem. É uma coisa que vem de fora. E em criança, quando ele falou, o menino notou aquilo nele, é uma demanda da criança, né? Que veio porque ela não tinha muita apreço à sua autoimagem, ou porque veio dos coleguinhas. Mas não foi uma coisa que a mãe pensou. Porque algumas famílias que são muito vaidosas, né, já percebem aquele problema, a criança nem viu como que ela é, a criança nem se enxerga ainda, para ela não é um problema. E induz, vamos dizer, leva a criança para uma cirurgia. Então, acho que a demanda tem que ser do paciente pensar qual é a motivação, né? No caso da criança, do adolescente e do adulto também. Porque tem muito adulto que ele depende do ambiente, né, para sobreviver. E aí de aprovação? Sim, de aprovação. Sim. E pode ser que essa demanda seja de algo de fora. Sim. Eu acho que você colocou uma coisa importantíssima, que a grande pergunta que o paciente tem que se fazer é: para quem que você está fazendo essa plástica? A resposta é sempre para você mesmo. Você pergunta sempre isso? A pergunta, isso tem que estar claro. Porque às vezes, como você bem colocou, em outras situações, às vezes o paciente ele quer recuperar um relacionamento para fazer uma plástica, entendeu? Ou um casamento que já está falido, eventualmente, o que seja, mas a plástica ela não serve para isso. Ou depositando muita expectativa, depois que eu fizer essa cirurgia, eu vou conseguir um emprego, por exemplo. Sim, isso acontece bastante. O que é importante é exatamente isso que a doutora falou. E tem aquelas pessoas que fazem a plástica, conseguem atingir o resultado, e muitas vezes, porque a vizinha não gostou, ela passa a desgostar da cirurgia também. Então é muito interessante isso. Então o que acontece? A paciente ela tem que estar realmente, tem que pensar, tem que preparar. Mas tem que viver o momento, né? Sim. Já que é de transformação, você vive o momento. Tem aquele momento de que você está mais paradinha mesmo, que é o pós-operatório, em que você vai estar se preparando para você poder brilhar, entendeu? Então tudo isso é muito importante. Já você me fala desse percurso aí que é o pré-operatório, para a gente saber quanto tempo mais ou menos leva, e se esse tempo, doutor, é importante até para a pessoa falar, será mesmo? Deixa. Às vezes não é pra mim, não quero, tô satisfeita, ou não é agora, não tô satisfeita, mas preciso amadurecer ainda essa ideia, se isso pode acontecer, porque é uma mudança que é definitiva, né? A gente sempre imagina que seja, nada é definitivo, né? Mas a gente imagina que seja uma mudança definitiva. Tem cirurgias que
muitas vezes precisam ser refeitas depois de 10, 15, 20 anos. A gente não sabe o futuro das próteses de silicone, por exemplo, vem aumentando cada vez mais a durabilidade delas, mas a gente não tem certeza, então pode ser que precise fazer outra. Como? Quando? Já já os nossos especialistas explicam aqui para nós. Continuem participando, escrevam para cá no facebook.com/consulta ao doutor. Eu te espero depois do intervalo. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre cirurgia plástica, necessidade ou exagero? Quais são os aspectos psicológicos por trás de quem faz a cirurgia plástica? Será que tem gente que vicia na busca pela perfeição? Hoje respondendo as nossas perguntas, doutora Triana Portal, psicóloga clínica, e doutor Carlos Baltzer, cirurgião plástico. Vamos lá. Deixei perguntas antes da gente ir para o intervalo. Por exemplo, colocar uma prótese de silicone nas mãos. Hoje, lógico, a qualidade das próteses, a doutora até trouxe aqui uma prótese mais antiga e próteses mais novas, até a gente nota a diferença já da mais antiga, né? Enfim, tem gente com essa tem recém com essas próteses ainda, né? A tecnologia vai avançando, mas a gente não sabe ainda se são próteses vitalícias. Pode ser que um lote venha com problema e você tenha que trocar. Então, tem que estar ciente, doutor, que pode acontecer de romper uma prótese. A gente já aprendeu, dá para programar, planejar essas cirurgias, mas precisa estar ciente disso, né, doutor? Não é fazer uma vez, acabou, não tenho mais um problema, resolvido, tchau. Uma vez que você colocou a prótese, eventualmente você vai passar por um outro protocolo de conduta de controle. Então existem controles de ultrassom mamário, ressonância nuclear magnética, que você consegue ver a qualidade da prótese e também do tecido mamário em volta e o tecido muscular. Para cada idade, por exemplo, a paciente a partir de 18 anos de idade pode colocar uma prótese. Tem 10 anos, com 28 anos ela é jovem ainda. Então essa paciente ela não necessariamente precisa fazer uma ressonância, mas ela pode fazer ultrassom de controle. O médico cadastrado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele segue um protocolo bem fiel em relação a isso. Ele consegue ajudar a paciente e, com isso, melhorar bastante a vida dela. Tem uma coisa interessante que, psicologicamente, as pacientes elas podem mudar o gosto dela. E aí, eventualmente, ela, no momento da vida dela, pós-gestação, eventualmente, ela queira diminuir ou aumentar a mama, né? É importante essa fase, nesse momento, você saber indicar para ela qual que é a melhor escolha, entendeu? O melhor volume, se vai ficar muito grande ou muito pequeno, entendeu? Hoje as mulheres têm deixado os casais, né? Têm pensado em filhos mais tarde. Acho que é legítimo, de repente você vai demorar ainda um tempo, né? O casal não está pensando nisso, faz a cirurgia, depois muda de ideia ou os planos mudam, a demanda ali muda, de repente vai ter que fazer uma outra cirurgia. Ok, mas a pessoa tem que estar bem resolvida disso, né? Porque senão de repente ela fica chateada por ter perdido um resultado. Como é que é essa situação? Olha, eu posso citar minha própria vida pessoal. A minha esposa, ela colocou prótese para poder casar. Eventualmente, assim, é uma coisa muito interessante, a gente brinca, mas na época ela veio combinada com a equipe toda, eu não sabia, e fui pro centro cirúrgico e descobri que era ela, né? Então é uma coisa muito interessante, ela colocou realmente para casar. Até então, mesmo a gente tem namorado bastante, isso não a incomodava. Mas no casamento em si, como a mulher coloca em evidência, mudou o tipo de roupa, e ela precisava um pouco mais de colo, ela colocou a prótese. Nós fomos ter filhos só 10 anos depois dessa fase. Então, a prótese continua muito bem, obrigado, e eventualmente o que acontece? A amamentação não foi afetada por isso. Mas foi um planejamento de momento. Então, o que é importante? A própria colocação da prótese não pode afetar um planejamento futuro. No caso, filhos, por exemplo, entendeu? Às vezes tem algumas pacientes que são de esportes radicais. Então, Carlos, quero pular de paraquedas, ou fazer paraglide, whatever. Mas o importante é exatamente isso. A prótese pode atrapalhar isso? Isso tem que ser colocado em questões, entendeu? E tem pacientes que têm aquela verdadeira ojeriza a colocar volumes muito grandes, mesmo que queiram aumentar. Então, você identificando isso, você tem que, com muito cuidado, nessa hora, escolher com a paciente, que é aquilo que a gente conversou de pré-operatório. Nessa consulta, que eventualmente acaba demorando 1 hora, 1h30, até 2 horas, dependendo das queixas, você tem que se preparar para isso. Lógico, você deixa algumas perguntas, até mesmo a parte psicológica, para poder se ajudar. Mas era melhor com um profissional. A gente até brincou que o mundo ideal seria que o consultório da Triana fosse ao lado do meu, né? Que todos os pacientes pudessem passar com ela, eventualmente assim, fosse caminho. Mas eu ainda faço votos de que o futuro vai ser esse.
Mas só complementando um pouquinho, essa questão da mudança, da minha parte, eu não vejo como uma coisa assim ruim. Então, se num momento de vida, né, a pessoa, seja o modismo ou a situação de vida dela, faz com que ela tenha vontade de ter uma mama maior e lá na frente ela muda de ideia, ela está sendo feliz naquele momento e depois também. Agora, se ela ficar aguardando, agora eu vou esperar eu casar e eu ter os filhos, ela não sabe quando que ela vai casar, quando que esses filhos virão, então ela vai ficar por todo um tempo esperando. Se hoje ela tem condições com segurança, porque a gente já estava falando, cirurgia hoje em dia é uma coisa muito mais moderna, uma coisa muito mais segura, né? Os resultados são mais, vamos dizer, mais sutis, enfim, é muito mais fácil, de certa forma, fazer uma mudança. Então é válido que a pessoa seja feliz, mas que seja motivado por uma coisa importante para ela, que realmente assim, que ela esteja bem e queira simplesmente melhorar naquele momento, né? Então, eu não vejo problema, né? Então, quando a pessoa fala, nossa, mas essa daí é viciada, porque em um momento estava assim, em outro momento estava assado, não, né? Para falar em paciente patológico viciado, já uma outra coisa, né? E mesmo assim, cirurgia secundária, às vezes pode acontecer por uma cicatriz que ficou pouco estética, alguma coisa assim. Isso não significa que a pessoa está ali recorrente em cirurgias. São coisas pequenas, né? Um retoque pode ser necessário. Isso está dentro de um padrão de normalidade, de uma coisa equilibrada. É um fator biológico, né? A gente não pode esquecer isso. Não é apenas um desenho. Mesmo que a plástica seja um desenho, o fator biológico ele sofre alteração. De cicatrização, o momento que você está, às vezes você no momento mais bem nutrido, você cicatriza melhor do que em um outro momento. Um pós-operatório às vezes é mais suave do que o outro. Tem pacientes assim, em várias histórias, que pacientes ela sofreu uma perda pessoal muito grande. Ela fez uma plástica do sonho dela e ela perdeu o pai na semana seguinte. Você diz, será que essa recuperação foi igual a de uma outra paciente que foi tranquila psicologicamente? Eu acredito que não. Tem uma série de coisas importantes. Aquilo que eu brinquei até mesmo do faço votos de realmente a parte psicológica ser necessária, você veja como você citou na paciente bariátrica. O paciente bariátrico, para fazer a cirurgia bariátrica, ele passa primeiramente com o psicólogo. Para liberar para a cirurgia. Para liberar, se ele tem condições de aguentar o pós-operatório psicológico. E essa transformação de aceitação no corpo é tão importante que às vezes o próprio plástico, ele é proibido de fazer tudo ao mesmo tempo. Primeiro que ele não aguentaria uma cirurgia. Mas em segundo momento, você vai com algumas coisas que são mais clássicas. Carlos, num paciente bariátrico que perdeu cerca de 40% da massa corporal dele, onde que você primeiro operaria? Mesmo que a queixa dele fosse o rosto. Abdômen, no caso da mulher, mama. Às vezes você fala, Carlos, braquioplastia, braço, às vezes as pernas. E a face fica por último. Porque você fala, se você começa por ela, ele não se aceita, ele não consegue entender o que está acontecendo. Nas cirurgias, depois a gente fala da bariátrica, né? Colocação de prótese de silicone nas mamas, por exemplo, ou lipoaspiração, que às vezes o paciente vai com a ideia de que vai caber depois nas roupas, vai emagrecer. Na cirurgia da colocação da prótese de silicone nas mamas, por exemplo, se é para aumentar, né, um volume maior, essa pessoa provavelmente, se uma camisa não fecharia. Como que é isso psicologicamente, doutora Triana, para a pessoa? Então tem que saber que de repente ela vai perder um guarda-roupa ali, vai perder algumas blusas, vai aumentar um número, mesmo que a mudança tenha sido só nas mamas. Sim, não, então tem que ter bastante informação, assim, antes da cirurgia. Porque que acontece? A gente supõe que aquilo é uma coisa óbvia. Já saiba, né? Então a gente tem tanta informação hoje em dia e a gente acha que assim, que isso não precisa ser falado, porque a pessoa vai saber que tem um pós-operatório, que tem lá equimose, edema, isso e aquilo. Tem gente que não sabe. Né? Então a pessoa se assusta com tudo aquilo, a pessoa não consegue esperar o tempo necessário para desinchar, que às vezes leva meses, né, doutor? E tudo isso a ficar da forma como ela quer como se fosse tingir o cabelo, né? Não é mágico. Então tingir o cabelo, você sai já bonita, você entrou descabelada no cabeleireiro e de uma cor sai de outra, sai completamente diferente. A cirurgia não. Existe um preparo para a cirurgia, depois a cirurgia tem que tratar bem o pós-operatório para os resultados serem bons.
Então, o perigo em adolescente, por exemplo, é que eles não levam muito a sério, né, as orientações. Então, assim, não pode fazer esforço físico. Mas eu já estou me sentindo bem, vou para balada. O remédio tem hora para tomar, é um antibiótico. Não, mas tudo bem, deixei de tomar um, tomo dois. Enfim, a pessoa faz a combinação que ela acha que é e às vezes estraga um pós-operatório, né? Eu tava rindo aqui, lembrando você, escutando você falar, doutora, que às vezes o melhor paciente é aquele que eventualmente ele consegue literalmente casar com você, né? Ele entende perfeitamente. E o pior paciente é exatamente o oposto disso, né? O pior paciente é o médico mesmo, né? Porque ele já sabe tudo, então eventualmente, eu tô brincando, eu opero muito colega médico, mas eu dispenso a orientação porque eu já conheço tudo. Então é interessante porque você tem que passar por isso. Então, essa passagem, eu acredito que até mesmo você havia colocado isso antes. Por que o pré-operatório tem que demorar? Porque isso é um preparo psicológico. O cara tem que pegar a veia dele, vai lá, vai escolher o sangue. Se ele não passar por isso, como é que ele vai conseguir se preparar para um pré-cirúrgico? Entendeu? Então, ele tem que passar por isso. Não digo sofrimento, mas se prepara. Em que, eventualmente, eu quero operar amanhã. É muito difícil isso. Ele tem que se planejar exatamente isso para que ele possa passar por isso, se prepare psicologicamente, às vezes peça ajuda para um irmão, para uma irmã, para a família, que vai acompanhar esse processo, entendeu? É muito legal isso, você vai se preparando para uma melhora, né? E é bom, hoje as pessoas estão mais preocupadas com a segurança, mas tem um perfil de paciente que ele quer fazer a cirurgia, né? Ele confia em você, mas ele não quer saber quais são os cuidados com a segurança, e ter essa informação, ter os detalhes, né? Então, é importante que o paciente esteja ligado na questão da segurança, e esse pré-operatório é segurança, faz parte. Mas nem sempre ele ouve, né? Nem sempre ele ouve. Nem sempre ele ouve. Aí eu digo uma coisa que é importantíssima, né? Não porque a doutora Triana é minha amiga, assim, e eu admiro o trabalho dela, mas eventualmente a equipe é tudo. A mandorinha sozinha não faz verão. Você precisa de pessoas que estão ligadas em pontos que às vezes você, ser humano, pode passar despercebido. Então, eventualmente, por exemplo, uma fisioterapeuta que te acompanha, te ajuda, uma colega psicóloga que pegou uma nuance, ela te liga, entendeu? Então, tem muita coisa interessante que você consegue juntar isso numa história do paciente. Que, como você bem disse, às vezes numa consulta você não consegue pegar tudo. Você precisa realmente de detalhes para você conseguir construir uma história para esse paciente. E eu acredito que quanto mais tranquilo o paciente também tiver, para esse momento cirúrgico, muito mais tranquilo, mais perfeita vai ser a cirurgia dele, que é o intra, e o pós-operatório vai ser muito mais suave, entendeu? Você falou de uma fisioterapeuta fazendo parte desse grupo também, porque tem drenagem. Sim, justo. Pós-operatório, né? E a gente tem que estar preparado para isso também, né? Tem que estar ali, é um investimento financeiro que se faz, e precisa ter esse aporte também para esse pós-operatório, né? Sim, e às vezes, entenda, dependendo do momento que você está, você não conseguiu falar tudo para o médico. Então você às vezes precisa de uma outra pessoa que você sinta um pouco mais de confiança, até mesmo uma assistente de um colega médico, em que eventualmente ela sabe mais do que o próprio médico. Eu tinha um grande colega meu em que a assistente sabia mais do paciente do que o próprio colega. Ele é fantástico, um cirurgião plástico fantástico, tecnicamente indiscutível, mas psicologicamente a assistente dele fazia às vezes dessa parte. Puxa, não é possível ser bom eu em não tudo, consegui, então exatamente, eu não consegui falar isso pro doutor, mas ela já sabia. Então, isso é muito legal, porque isso acaba sendo, faz parte do tratamento para pacientes, entendeu? Então, acho que, por isso que eu falei, equipe é tudo. Você não consegue fazer tudo sozinho, eu também anestesia, eu também não. Você precisa fazer tudo juntinho, tudo certinho, entendeu? É difícil da gente imaginar o resultado, né? Porque as cirurgias que eu tenho em mente aqui são as de colocação de prótese ou mesmo a lipoaspiração. A gente não sabe, a gente imagina um resultado. E você pode até emprestar uma prótese para a pessoa colocar dentro da roupa, mas não é a mesma coisa do que quando está no corpo. Sim. Esse processo é importante, então olha, essa é a prótese que provavelmente a gente vai colocar, ela tem um formato que eu acho que fica melhor para você, porque tem vários formatos aqui, né? O doutor trouxe próteses de vários formatos, vários perfis, enfim. É importante isso, imaginar como vai ficar, ter isso em mãos para você, para paciente saber como vai ficar. Na lipoaspiração, que é algo ainda mais subjetivo e não é algo que a gente possa ter em mãos, né? O que é importantíssimo, por exemplo, você fez duas cirurgias importantes que a gente faz bastante. No caso da prótese, assim, no meu consultório, eventualmente no consultório de colegas, você tem muitas fotos de antes e depois.
Eventualmente você pega uma paciente que tenha o mesmo perfil, mesmo biotipo dessa paciente e tenta mostrar o resultado. Existem alguns programas, eventualmente, que você pode utilizar como se fosse um Photoshop. Mas entendo, o Photoshop nunca é vida real, né? Então você acaba também criando uma armadilha para você mesmo e para o próprio paciente. Eu acho que essa conversa é muito importante. É interessante, como você perguntou até mesmo, é nesse detalhe, que eu vou ter me lembrando num caso que a doutora Adriana estava falando, que você entende o que o paciente quer. Por exemplo, uma paciente, não preciso citar nomes, que ela queria um número X do sutiã, número 44, por exemplo. Eu tentei falar, olha, número 4 geralmente são esses volumes de prótese. Só que ela me apontava volumes menores. Aí chegou um momento que já estavam 2 horas conversando, que eu falei, eu acho que eu não vou conseguir explicar para ela o que eu quero. Eu brinquei com ela, falei, faz um preparatório, mas compra o sutiã 44, ou pega emprestado. Por que eu disse isso? Ela falou, esse médico é doido, mas que interessante, que o 44 que ela queria, que exatamente eu vejo todos os meus dias, a vida real é um 42. Então, interessante, ela queria tanto um número, que eu não sei por que cargas d'água ela queria esse número, só que ela insistia e quando mostrava as próteses, ela queria um 42. Então, é interessante, foi aquilo, você faz uma cirurgia por causa de um número, não por causa da tua... Sim. Ou porque realmente uma vizinha pode ter colocado no 44, você entendeu? Essa nuance psicológica você já dá um passo para trás se eventualmente você indica ou não a cirurgia. Acho que uma coisa importante nisso também é que, assim, às vezes a pessoa quer um resultado, tem as limitações da cirurgia, né? Então a pessoa supõe que ela fazendo, sei lá, uma lipo, ela vai ficar parecida com fulano, ou de uma forma, mas para ela ficar daquele jeito, ela vai precisar da lipo e mais alguma coisa. Então, aí deve ser uma coisa difícil pro cirurgião, porque ele precisa dizer que ela não vai ficar daquele jeito e que talvez ela precise fazer uma coisa a mais. Aí fica naquela, tá induzindo ou tá sendo honesto? Porque às vezes você pode criar demandas, né? Então, a pessoa, já me aconteceu, né, no passado, uma situação muito, assim, constrangedora até, a pessoa, eu vou fazer uma cirurgia plástica, o nariz, a pessoa, não, vou fazer uma lipo. Então, assim, não era, a pessoa tinha um nariz bem grande, então, para mim, se ela fosse operar alguma coisa, seria o nariz. Eu não via como uma pessoa que necessitasse de uma lipo. Então, talvez eu tenha criado uma demanda para ela, que assim, achava o nariz dela bonito e via problema no corpo como diferente do que a outra pessoa está vendo. Então, para o cirurgião, às vezes ele precisa indicar uma coisa a mais para ter um resultado melhor. Mas também ele tem que tomar cuidado com o tipo de paciente para não criar mais uma neurose ou, enfim, mais uma demanda. Isso é tão importante que você tem até que contraindicar, que é o mais difícil. Indicar, você indica, o paciente está vendo, eu vou colocar uma prótese maior, perfeito. E contraindicar? O cara vem já com a indicação, fala, eu quero fazer desse jeito. Aí você coloca o paciente em frente ao espelho e fala, não vai ficar. Você contraindica. Então é interessante, porque às vezes os pacientes ele procuram N profissionais, e acredito que essa é a liberdade ele procurar, mas ela vai parar naquele profissional e vai falar, você não vai fazer essa cirurgia porque não vai ter o resultado que você espera. Então, mas nem sempre ela vai acabar no melhor profissional, ela vai pro profissional que vai fazer o que ela quer. Que vai eventualmente até. Isso. As reoperações acontecem muito isso. Você vai reoperar o seu próprio médico, não vai fazer isso, mas um outro vai. Algum outro vai. E aí ela vai. Você vai ficar linda, assim, não vai ficar. Mas a pessoa ela quer ouvir, assim, ela ouve o que ela quer ouvir. Então tem gente que não. Por isso foi aquilo que eu conversei de equipe, porque eventualmente às vezes esses pacientes delicadamente, ele pode realmente passar com um psicólogo porque a infelicidade dele não está no corpo dele. E muitas vezes numa queixa. E seria libertador, né? Poder ter poder saber disso, né? Agora, adolescente é interessante porque eles não ouvem os pais, né? Mas eles ouvem mais um profissional, alguém que é de fora. Então, se o adolescente quer muitas vezes e o profissional, o médico ou psicólogo contraindica, muitas vezes eles absorvem e passam a ter uma postura diferente. Justo. E às vezes é para aquele momento, né? Contraindica naquele momento, né? Olha, não terminou ainda de desenvolver, enfim. Você falou de adolescente, de criança, mas e uma pessoa que tem 65, 70, 75 anos, não está satisfeita com o corpo que tem, quer fazer uma cirurgia plástica, melhor? Ouve mais? Se ela ouve mais?
a instrução, então, olha, vamos fazer, vai dar tudo certo, então... Não, tem outras coisas. Depende da personalidade da pessoa. Depende muito. A idade, então, não é um fator aqui. Não é. Muitas vezes a pessoa acaba ficando até mais, assim, né, teimosa e Desculpa difícil. Tá rindo, mas é que eu fico lembrando, exatamente isso. Não é? Como é que é assim? Aí é difícil, porque um adolescente ainda tem o pai que fala, não vai fazer, precisa assinar. Agora, essa pessoa não. Ela tá ali, né, no seu direito, então ela vai conseguir alguém que... Ela colocou bem, porque eventualmente depende muito. Tem pessoas que assim eu tenho um paciente de 85 anos, por aquilo que pareça. Obviamente não são candidatas cirúrgicas. Uma vez nós conversamos sobre até MD Codes, que são resultados faciais, procedimentos que você pode fazer sem cirurgia. E as pacientes aceitam muito bem. Acredito que o limite mesmo exatamente está no nosso cérebro, na nossa cabeça. Tem pacientes que não aceitam nada na idade, ela não aceita, não quero desse jeito. Então ela briga com a vida, né? Briga com todo mundo e com a vida também. É difícil. Então, mas esse é um paciente, assim, vamos dizer, bandeira amarela ou vermelha. Sim, esse paciente já não indicaria nada. Se ele já começa a querer guiar o profissional, ditar, ou desconfiar, qualquer coisa que ele tenta manipular a situação, já é um paciente que está te dizendo que pode ter problema. O que pode ter problema. Depois. Então, o que é ele vai ficar insatisfeito, ele vai falar que você não fez direito, ele não vai seguir sua orientação. É exatamente isso, é muito complicado. Mas a idade em si, sozinha, não contraindica cirurgia alguma? Não, plástica. Cirurgia sim, lógico, você tem os limites, a gente vê a vida como uma regra. Tempo cirúrgico também, Tempo cirúrgico muito demasiado, você tenta diminuir hoje o tempo cirúrgico, a gente fala que é o tempo gold standard, que é em torno de 6 horas para o paciente estar muito bem, mais tranquilo. Então a associação cirúrgica tem que ser muito bem calculada. Então, lógico que a sua saúde tem que estar em perfeita ordem, lógico que a gente chama de ASA 1 isso. O que é importante mesmo para o paciente é ser realizado isso, não só o preparador, mas uma conduta num hospital, em que eventualmente você tenha todas as condições de atender esse paciente. Sim, e tem o paciente que omite e mente hábitos, o histórico clínico. Então, tem lógico, os exames que são feitos, mas tem coisas que são importantes que esse paciente ele não comunica para o médico. Então, se ele usa uma medicação, ele usa uma medicação ou usa alguma substância, não é? Sim. Casos assim, ou a pessoa fuma, que isso é péssimo para o pós-operatório. A pessoa, também questão respiratória, né? Sim. E tudo isso a pessoa omite, porque ela sabe que aquilo vai ser uma coisa que vai barrar, ou então vai ter problema para a cirurgia, então ela omite tudo, ela conta uma história, já vai com uma história feita, e aí depois também vai ter problema. É toda uma análise que precisa ser feita para o paciente. Interessante, pensando no pós-operatório também, acho que tem aquele paciente chato e assustadíssimo, que ele está toda hora, então teve, sei lá, uma decênciazinha, qualquer coisinha, um inchaçozinho, ele está ligando para o médico e tal. Então esse é muito desesperado, mas o que subestima e que também fica muito assim, tranquilo, também é perigoso, porque às vezes ele está ali num processo inflamatório, alguma coisa, e ele não percebe. Doutor, tive uma febre, assim, como fosse uma coisa normal. Sim, não, fui pra balada, não passei o remédio, suspendi isso aqui porque eu achei que estava bom. Meu Deus. Isso não volta no retorno. Então, muito sossegado. A gente imaginar que o mais sossegado seria o melhor, e nem sempre. Nem sempre. A gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente vai falar do paciente bariátrico, então quais são as cirurgias aí mais feitas e qual que é essa questão psicológica que precisa ser trabalhada, por que muita gente, depois de atingir o resultado de fazer todas as cirurgias plásticas possíveis, voltam a engordar. Já a doutora explica também para nós. A gente vai falar um pouquinho sobre a mudança facial sem cirurgia plástica, né? Procedimentos que retardam aí a vinda e a necessidade de uma cirurgia plástica. E a doutora Triana comenta conosco como que é isso. É um conflito na cabeça das pessoas, porque ao mesmo tempo que o tempo já passou, a gente vai carregando algumas marcas. Hoje a gente quer se ver livre de qualquer marca que o tempo nos deixou. Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre cirurgia plástica, necessidade ou exagero. A gente está aprendendo aqui um pouquinho de como é o trabalho do cirurgião plástico, em saber quem é o candidato a fazer a cirurgia, né? A boa cirurgia plástica. E a psicóloga Triana Portal explicando, então, Triana Portal, psicóloga, Dr. Carlos Baltzer, cirurgião plástico, ambos explicando um pouquinho tanto a cirurgia plástica quanto os aspectos psicológicos que estão envolvidos
Aí a psicologia, lógico, faz parte ali dessa equipe, né? O psicólogo faz parte dessa equipe multiprofissional para que o resultado seja o melhor possível. Vamos falar um pouquinho do paciente bariátrico. São muitas mudanças. Primeiro, é uma expectativa muito grande. Hoje muitos especialistas que eu encontro não usam mais o termo o último tratamento é a cirurgia bariátrica, porque aí parece que você já chegou no último, se não der certo, não tem mais nada o que fazer. Mexe, eu acho, um pouquinho com a parte psicológica de quem está nos pré-requisitos, ele preenche os requisitos para fazer uma cirurgia bariátrica, mas são muitas mudanças que acontecem ali. E a mudança não acontece sozinha. Se a pessoa não estiver bem, ela volta a engordar, doutora? Volta a engordar, sim. Acho que antes disso, assim, a mudança faz com que ela pode até ter uma despersonalização, a pessoa não se reconhece. Então a pessoa está magra e se sente gorda. Então realmente é um processo muito complicado. Essa avaliação ela tem que ser um pouquinho mais criteriosa do que a gente tem hoje, porque a gente recebe o paciente, a gente tem que fazer uma avaliação ali, uma anamnese num dia, né? Assim, eu proponho algumas sessões e a gente tem tempo, né? O convênio que pede as coisas, a gente tem que apresentar uma documentação e esse paciente pode trazer muita surpresa depois, ele pode desejar muito a cirurgia, essa mudança, e ele mesmo não tem noção de que o prazer dele talvez esteja na comida, ou que ele está se escondendo por trás, né, da obesidade, enfim, tudo isso. Mas a mudança mesmo, porque se você imagina, a pessoa ela emagrece bastante, mas ela passou uma vida, muitas vezes, né, ela ainda se vê, não que ela se veja como um transtorno, de se ver ainda gorda, mas ela se sente, ela fica até desajeitada no começo, não é? De se acomodar e tudo isso. E as cirurgias que tem que fazer depois, né? E aí que envolve pele, tudo isso, vai ganhar cicatriz, tudo isso, a pessoa muitas vezes não está preparada. Então aquela necessidade de resolver um problema, mas é um processo que vai levar bastante tempo, tem que ter um suporte familiar, né? A terapia muitas vezes é indicada no pós, para ir assim, digerindo o luto do que a pessoa era para essa nova fase, para essa nova pessoa, para as novas características. E tem gente que se sabota, né? Então a hora que começa a ter a mudança e melhorar, ela começa a comer e engorda tudo de novo. Quer voltar ao que era antes. Quer voltar, às vezes de forma até inconsciente. E aí tem as cirurgias plásticas que podem ser feitas e muitas vezes são corporais, né? Cirurgias plásticas que são feitas ali por um excesso de pele que sobrou, né? Quem é que comanda esse timing? Então, em que momento você vai fazer a primeira cirurgia? Em que momento você enxerga a necessidade de fazer as demais? Como que é isso? O paciente guia? Ele ajuda, mas eventualmente a gente tem uma ordem a seguir. Primeira coisa, o paciente bariátrico, ele chega no que a gente chama platô em torno de 9 a 12 meses da primeira cirurgia bariátrica. Então nisso ele vai mudar totalmente essa parte orgânica, vou colocar assim. Nisso o psicólogo vai estar ajudando muito para poder preparar essa nova transformação. Eu não vejo, Carlos, eu não vejo nenhuma transformação plástica sem consultar o psicólogo. Nesse caso, especialmente do bariátrico que você colocou. Olha, ele vai fazer tal transformação, ok? Você me dá o sinal verde? Ok. Dificilmente hoje eu consigo associar algumas cirurgias bariátricas, vou fazer abdômen também outra. Por causa dessa transformação, eu acredito que o paciente ele pode, devagarinho, em 3 meses entre uma cirurgia e outra, ele pode até realizar 3 cirurgias num ano, se recuperando organicamente e até mesmo psicologicamente. Porque isso vai ajudar ele demais a se aceitar de uma forma diferente. Quanto mais, logicamente, ele tiver organicamente mais forte e psicologicamente, o resultado há de ser melhor, indiscutível. A gente orienta geralmente pelo abdômen, começando pelo abdômen, mama, depois a parte de membros, coxa e por último a face. E essa mudança mais gradual pode favorecer esse... Não, ela precisa ser assim, até porque essas cirurgias que sucedem a bariátrica são cirurgias grandes. São grandes. E a pessoa tem que estar, assim,
estabilizadas, tem que ter a questão circulatória, tem toda uma questão clínica, além da psicológica, uma questão clínica para poder, assim... Aguentar, o corpo aguentar. E aí, assim, a questão clínica, a questão emocional, eu falei, cicatrizes para algumas pessoas são coisas que não importam muito. Para outras já causa mais impacto. Causa mais impacto. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem suportar a ideia de um corpo estranho dentro de si. Por exemplo, uma prótese. Mas não tem problema com cicatriz. Né? Tá. Então, assim, depende muito. Por isso que é importante realmente uma boa anamnese, né? A boa instrução em relação do que vai... Assim, você perguntar para o paciente tudo o que é necessário, da parte não só clínica, mas da parte emocional, das motivações. E quando pensar na cirurgia mesmo, fala tudo o que ela vai passar. Né? Então, tudo que ela vai passar. Então, olha, tá calor, você vai ter que usar uma cinta. A sua cicatriz, ela pode abrir, mas tudo bem. Tem que estar muito bem, principalmente o paciente mais ansioso. Porque, às vezes, essa pessoa tem... a gente contraindica uma cirurgia para um paciente deprimido ou não. Nem sempre, porque às vezes essa depressão vai melhorar, esse paciente, essa ansiedade dele toda, vai melhorar com a cirurgia. Então, assim, a gente só tem alguns cuidados para que a pessoa melhore depois, não é? Mas ela tem que estar muito bem orientada. Sim, porque tem muitos pacientes que podem estar fazendo uso de medicação antidepressiva em um momento, e foi como falou, no momento ele está super apto a operar, tanto organicamente como psicologicamente. Então ele não precisa parar de tomar as medicações para eventualmente ter que operar, não é essa a ideia. Então o que é importante, mas que eu falei, é essa conversa, é exatamente essa consulta que te ajuda demais para você poder já orientar qual vai ser o futuro do paciente. Ela colocou uma coisa interessante, doutora Adriana, que é em relação a colocar algo dentro do corpo. Isso é natural, tem paciente que realmente não aceita. E aí como é que você faz, né? Você fala, puxa, você quer dar um resultado que a paciente inteligentemente sabe que consegue chegar lá e você não consegue colocar. Então esse equilíbrio que é importante, sempre estar conversando. Chega um momento que exatamente, às vezes a paciente, o médico desiste, tô brincando. A gente chega no equilíbrio que você consegue fazer isso, entendeu? Olha, se a gente for fazer outra coisa, porque novidades também estão sempre surgindo. Acabei de voltar num congresso em Nova York, sempre tem essa época que a gente viaja, sempre você me sabe. Que estão usando muito célula-tronco, e agora de uma forma maior mesmo. Célula-tronco é uma célula totipotente, ela existe no nosso corpo, por exemplo, existe na gordura. Por isso que a gordura não para de crescer, né? Mas é exatamente isso. Você pega essa célula, coloca ela em outra região em que você eventualmente consegue manter isso. Eles estão fazendo isso, stem cell, que é a célula-tronco, na face. Então, em vez de você usar ácido hialurônico, no caso do MD Codes, você faz com a gordura. Então, você aproveita já o momento que a paciente está dormindo, faz um mini lifting facial, pega a gordura dela e coloca na face. Reabsorve também, ou não? Com menos, porque o que acontece? A própria colocação já é em outras regiões. Tá bom. São mais profundas, perto da região periostal. Então, resultados diferentes ainda, entendeu? Mas esses medos específicos, entrando de novo, né, na questão do corpo estranho e tudo. Sim. Então, isso é importante também na entrevista e na orientação, porque, por exemplo, eu conheço um caso que a pessoa fez um lifting de face e quando ela acordou da cirurgia, ela estava toda enfaixada. E a pessoa teve um surto. Literalmente surtou, precisou de medicação forte, tudo isso, porque ela teve essa fobia, né, esse medo, essa coisa que ela não pôde suportar de estar, né, da coisa de tal... De se aceitar, né? Porque vocês lembram daqueles filmes antigos em que o cirurgião ia tirando o curativo para o cara se ver, né? A única cirurgia que isso acontece mesmo hoje é o de nariz. Você, na realidade, deixa um curativo oclusivo, em que você tira isso 7 dias depois, o cara vai se olhar no espelho e é essa hora que é a hora da surpresa. O cara tá com o espelho olhando aqui, você tira e você... E essa hora, ficou bom, não ficou? Mesmo inchado, não, essa é a hora da surpresa, entendeu? Então, mas muita gente tinha, hoje em dia já não é, já evoluiu, mas antigamente não ficava toda aquela parte que ia puxando. Sim, antigamente era isso. Ficava obstruído, tinha tudo aquilo obstruído. Hoje você usa cola cirúrgica, tudo isso. Então tinha gente que não fazia, tinha medo. Por conta disso. Isso. Essa coisa da face é interessantíssima. Desejava, porque... tinha indicação, mas não conseguia lidar com esse medo. Quem está bem psicologicamente, vamos combinar que tem muitos fatores positivos de se fazer uma cirurgia plástica, né? Pode ser o pontapé inicial para uma fase nova da vida, até um estímulo. A gente sabe que lipoaspiração não emagrece, nunca emagreceu ninguém, né? Sim. Mas pode ser um início ali de um processo de maior cuidado com o corpo, né?
Como é isso? Eu acho que todos nós, seres humanos, isso já entrando na parte psicológica, doutora Adriana, desculpa, a gente precisa se motivar diariamente. Eu acredito que tudo que pro lado positivo você consiga se motivar, tal qual a gente acorda para respirar e tem novos desafios, eu coloco a plástica dessa forma, se isso for uma motivação. Você vê, Carlos, eu passei por esse pré-operatório, passei por essa cirurgia, e, por exemplo, você bem colocou, eu fiz uma lipo, estou me sentindo melhor, a minha proporção está melhor, poxa, por que agora eu não vou comer melhor? Eu não vou me cuidar mais. A pessoa vai se gostar. Ela vai se gostar mais. Vai mudar as roupas. Antes não podia usar uma alcinha, agora pode. Né? E assim, a lipoaspiração, ela não emagrece, mas ela tira a gordura localizada porque nada tira. Então não adianta, a pessoa pode estar magrinha, não é, sim, doutor? Está magrinha, mas está lá o culote. Então, por exemplo, tem coisas que realmente só, vamos dizer, melhoram com a lipoaspiração. Então, como tem as limitações de todas as, vamos dizer, os recursos, né? A parte dos minimamente invasivos, ele vai até um certo ponto. Melhora bastante, é uma saída para um paciente que clinicamente não pode fazer uma cirurgia, mas chega um ponto que, assim, se a pessoa quer algo mais, aí precisa partir para uma cirurgia tradicional, né? Então a lipoaspiração, ela é banal quando a pessoa fala, tô gordinho, vou lá fazer uma lipo. Mas se ela tem uma região em que com gordura localizada, é só aquilo que vai melhorar. E isso, assim, vamos dizer, é um pontapé para a pessoa, assim, às vezes florescer, desabrochar. E ficar bem consigo mesmo. E a gente voltando em crianças, eu lembrei de meninos, né? Tem meninos que tem ali uma ginecomastia, uma hiperplasia ali da região mamária, da mama. Então é aquele menino que anda assim, acaba ficando até curvado, não participa de esportes e nada disso. Então, como que uma cirurgia não vai ser uma coisa benéfica? Às vezes vai reinserir a pessoa dentro do contexto dela ali. Perfeito. E aí hoje a gente tem vários procedimentos não cirúrgicos que melhoram demais a questão estética. Hoje, por vivermos mais, somos cobrados também por estarmos bem por mais tempo, né? Sim. Houve um tempo que 40 anos era o idoso tinha 40 anos. Hoje não. Uma pessoa de 40 anos está tendo um filho, uma mulher está tendo um filho, um casal de 40 anos está pensando naquele momento, ou tem filhos pequenos. Aos 50 anos, hoje você tem filhos pequenos, né? O que dá para fazer hoje? Então você falou do MD Codes, né? O preenchimento, você até trouxe aqui pra gente. Explica um pouquinho pra gente no rosto, o que dá para melhorar, que vai acontecendo durante o tempo, né? Com o tempo, e depois eu abordo a questão psicológica com a doutora Triana, porque a gente quer ter a experiência, a gente só não queria ter a marca. Eu brinco com minhas pacientes que você sempre tem que ver o rosto e o resto, né? Então, o rosto do ser humano, você tem que dividir em 3 terços. O terço superior, o terço médio e o terço inferior. Então, vamos lá, o terço superior é exatamente aqui acima da sobrancelha, o terço médio da sobrancelha até o finalzinho do nariz e aqui o terço inferior. Por que eu coloco dessa forma? Assim, você tem tratamentos diferentes para cada região da sua face. Essa região geralmente superior, em que a gente tem mais rugas, você pode usar toxinas botulínicas, você pode fazer preenchimentos para aquelas ruguinhas de expressão. Dependendo de como você aplicar, temos alguns fios absorvíveis que podem até elevar o terço da sobrancelha mais lateral, entendeu? Já entrando no terço médio, você tem as cirurgias plásticas de blefaroplastia, rinoplastia. Você pode aumentar esse tique, que a gente fala que é exatamente a bochecha, a região maxilar, entendeu? E assim por diante. Descendo, o terço inferior é muito importante porque ela concentra na boca, e a boca chama muito a atenção. Você vê que a mulher famosa, ela tem exatamente uma proporção de boca que chama muita atenção, junto com o queixo. Então, queixo, eu gosto muito de queixo em paciente porque ele mostra a estrutura facial e pescoço. Então, o que acontece, gente? Você pode usar laser, você pode usar N outras substâncias, até mesmo peeling como ácido. O importante é sempre estar conversando com o profissional, porque você pode, eventualmente, usar uma coisa diferente aqui, daqui e daqui. Não necessariamente você precisa usar o mesmo produto. Então, é bem hoje personalizado. É muito personalizado. Então, a consulta é para isso mesmo. Para você ver aonde está a tua queixa e, eventualmente, novas sugestões para cada região. Como eu falei, invasivas e muito menos invasivas, minimamente invasivas. Você vê que tem muitas receitas caseiras de vó, que tem uma pele fantástica, que nunca tomou sol, nada disso. E a base
E a base disso aqui, obrigado. E a base, muitas vezes, desse creme é aquele creme universal, em que você fala, Carlos, parece até uma água termal, entendeu? O segredo é sol. Você pode tomar sol, mas o menos possível no rosto. No rosto você tem que economizar o sol, porque a pele é mais fina. No corpo, ok. A gente toma sol para eventualmente evitar a osteoporose, a osteopenia, que a vitamina D é muito importante, mas o rosto, o seu rosto hoje é o que você aprontou há 10 anos atrás. Sim. Esse é o segredo. Você fala, Carlos, meu rosto está todo manchado. Então eu te pergunto, o que você fez há 10 anos atrás? Não é de um dia para o outro, né? Por isso que é mais difícil convencer o jovem a cuidar da questão da face, entendeu? Então esses tratamentos hoje eles estão em voga e você eventualmente vê na internet muita coisa. É importante exatamente manter exatamente de uma forma natural. Eu sempre oriento minhas pacientes, entendeu? Agora é claro que a gente quer fazer esses procedimentos, que eles sejam também discretos. Mas e por que hoje a gente tem uma ânsia de não ter marcas, principalmente no rosto, nas mãos, no colo? Por que isso, doutora? Somos cobrados mais também, né? Somos cobrados, maior exposição, né? A gente é mais visto, enfim, porque existe um arsenal maior de coisas para melhorar. Não, né? Então, antigamente também, a pessoa começava a envelhecer e creme anti-rugas, esse é o definitivo, esse realmente tira rugas. E a gente sabe que creme nenhum tira rugas, ele pode evitar que isso, né, ajudar um pouquinho ali a pele, né, a textura da pele, mas a ruga não vai embora com creme. Então, antigamente esse era o recurso, a pessoa não conseguia ir mais, hoje ela consegue ir. Talvez esse seja um ponto. O outro são os valores, realmente, que hoje em dia a gente está um pouco, né, mais preocupado com o corpo. E eu acho que eu vejo assim, tem um lado negativo, mas tem um lado muito positivo, que é uma coisa de se gostar, de se ver bem, né? Então, se você tem uma boa autoconfiança, se tem uma autoimagem positiva, na autoestima, lógico que vai ser proporcionalmente boa. Então aí a pessoa fica bem, ela vai ficar bem no casamento, ela vai estar bem com as pessoas, ela vai se sentir à vontade para frequentar ambientes sociais. Eu acho que alguns trabalhos também, não que exijam, mas precisa, né? Então quem está exposto ao público, trabalha com o público ou na mídia, né? Então, vamos dizer, tem que estar arrumado, tem que estar com uma cara descansada, não necessariamente sem rugas, mas mais descansado, que eu acho que esse tipo de procedimento pode oferecer. Eu notei um aumento no número de homens no consultório. Sim. Procurando esse tipo de tratamento. A gente brinca que, na realidade, os grandes ditames hoje da parte estética é cabelo, rosto e o resto, né? O corpo, que a gente está brincando aqui. Mas cabelo também, assim, você tem uma grande procura para o crescimento capilar. Tem colegas minhas dermatologistas que só fazem isso, especializam nisso, fazem apenas isso e tem bons resultados hoje, nessa parte de prevenção até mesmo de calvície. E muitos homens executivos, exatamente no nosso dia a dia, por o resultado ser mais natural, e talvez, como a doutora Triano colocou, a exigência maior, eles eventualmente estão se preocupando mesmo. Porque não basta você só ser um bom profissional, você tem que se apresentar um bom profissional. Não basta você ser bom tecnicamente, você tem que se apresentar como tal, entendeu? Eu acho que são 3 coisas, né? Assim, o preparo técnico, a pessoa ser um bom profissional, ela se gostar e ela ter boa aparência. Excelente. Você sabe que hoje, antigamente as pessoas se cuidavam e as pessoas falavam, mas por que você tá tão bonita? Não precisa fazer nada disso. Então, como se precisasse não gostar para querer mudar alguma coisa. Hoje as pessoas se cuidam porque se gostam. Sim. Né? Então, a ideia é você vai fazer, você tá ótima, você sabe que você tá bem, mas você quer melhorar ou você quer corrigir algo ali que já te deixava. A ação do tempo e da gravidade é algo inquestionável, né? Então todo mundo, mais cedo ou mais tarde, vai ter algo que vai incomodar, né? Uma linha, uma ruga. Os homens também hoje cuidando mais dessa parte, até porque se a mulher se cuida, esse marido tem que se cuidar também, né? Pra você ter um casal ali que fala a mesma língua também. O que eu vejo é que as perguntas têm que mudar. Antigamente você chegava no consultório e você se queixava de uma boca que era menor, de uma ruga, alguma coisa. Hoje não. A pergunta tem que mudar. Você tem que perguntar, vendo o teu rosto, se você quer ficar menos brava, menos triste, menos cansada, menos flácida. Perfeito. Você quer ficar mais bonita, mais jovem, mais atraente. Você acaba mudando as perguntas, porque você tem que ter um rumo norte diferente. Porque muitas vezes o paciente fala que tira só uma ruga aqui, você pode até entregar isso, mas
será que era isso mesmo que ele via? Então, você tem que ir um pouco mais profundo, psicologicamente mesmo. O paciente, ele vê diferente isso. A codificação leva a isso, a perguntas mais profundas, entendeu? E a gente não fala numa fobia de envelhecer, não é isso, doutora? Não, algumas pessoas têm realmente. É uma preocupação muito grande, assim, né? Até uma obsessão com beleza ou na busca dessa perfeição que a gente sabe que não existe, porque às vezes a perfeição nos olhos dela está diferente do que é de fato, né? Mas aí são casos aí mais graves mesmo de psicopatologia, em que a pessoa ela tem vamos dizer, um defeito imaginário, que ela supõe que ela vê em si, as outras pessoas não veem, ou então uma coisa mínima, né, uma desproporção mínima, uma coisa que ela transforma em algo muito grande. E ela passa a viver em função de achar que aquilo está travancando a vida dela, ou que ela vai ter vergonha. Cada um desenvolve, né, uma ansiedade inerente aí ao seu temperamento, mas dentro dessa coisa mais obsessiva. E são pessoas também que acabam ficando muito... são os viciados em cirurgia, e nunca estão eternamente insatisfeitos, então nunca vai estar bom. Aí a gente entra numa outra... A gente podia ficar aqui uma semana inteira falando sobre esse tema, que a gente ia abrindo aí as possibilidades de conversa. Eu adorei ter vocês dois aqui hoje para esse bate-papo incrível. Estão convidados a voltar juntos e separadamente também para outras entrevistas. Eu vou passar os contatos, então. Doutora Triana Portal, você encontra no telefone 0 operadora 11 2737 6037. O YouTube, você acessa o canal da doutora no YouTube, é Portal Triana. Dr. Carlos Baltzer tem um site, www.carlosbaltzer.com.br, no Facebook, Dr. Carlos Baltzer, e no Instagram, @cabaltzer. Dr. Carlos, obrigada por ter vindo. Obrigado adorei te receber aqui. Obrigado, Denise. Bom fim de tarde. Pra você. Doutora Triana, volte sempre. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Hoje, poxa, acabou. Agora que a coisa estava esquentando. Agora estava esquentando, dois falando, vai mais. Voltem. Voltaremos, propõe outras pautas, a gente volta. Tem bastante coisa para falar. Obrigado. Obrigada. Bom fim de tarde. Para você que nos acompanha sempre, quer ter esse material aí para você também, né? Para que você possa compartilhar com seus familiares, seus amigos, muito fácil. Acesse o canal Hit TV do YouTube, olha como é fácil. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da Hit. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal Hit TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. E você está mais do que convidado a seguir o perfil da Hit lá no Instagram também. E todos os dias, antes dos programas entrarem no ar, você tem vídeos gravados pelos apresentadores, pelos repórteres, todos os conteúdos. Então, estão lá no Instagram da Hit, @TVHit. Vamos lá. Quer saber em primeira mão as novidades do seu programa favorito? Então fique de olho no nosso Instagram. Agora, além de assistir os programas pelo YouTube, você confere tudo o que vai rolar na nossa programação. Siga o nosso perfil no Instagram e fique sempre ligado nas novidades. O perfil do Instagram é TV Hit. Segue lá o perfil, tem muitas novidades, tem sempre vídeos gravados antes de consulta ao doutor começar também. Fiquem com Deus, eu te espero amanhã. Tchau.